Muito bom dia, vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para iniciar os nossos dias. Normalmente domingo eu faço algo por escrito, mas hoje é um dia especial para nós cristãos. Hoje marca 50 dias após a celebração da Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Senhor, e culturalmente falando, biblicamente falando, é comemorado, celebrado o dia de Pentecostes, e assim foi celebrado há quase que 2000 anos atrás, e hoje nós fazemos isso em memória do Senhor, desse dia tão emblemático para as nossas vidas. O dia do Pentecostes é algo muito precioso, porque marca a saída, digamos assim, a subida do Senhor Jesus, e o momento em que Ele bate no céu, Ele derrama o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É o cumprimento das próprias palavras do Senhor Jesus, é o cumprimento daquilo que os profetas do Antigo Testamento também declaravam, e é aquilo que faz com que nós sejamos pertencentes ao reino de Deus. É algo maravilhoso. Foi o último grande evento histórico, bíblico, e após a descida do Espírito Santo, subida de Jesus, descida do Espírito, o próximo grande evento da igreja a volta do Senhor Jesus. Então para nós é maravilhoso. Aquilo que outrora habitava fora de nós, o Espírito de Deus habitava nos reis, nos profetas e homens e mulheres de Deus, agora mora e habita dentro das nossas vidas. O reino de Deus está dentro de nós. As leis que outrora marcavam o Antigo Testamento estavam escritas em tábuas de pedra com o dia do Pentecostes. Essa lei passa também a estar marcada, gravada dentro do meu coração. Então é maravilhoso. Eu quero compartilhar com você o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde ilustra esse dia tão precioso e emblemático para as nossas vidas. Atos 2, versículo 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo fazia. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando ocorreu este som, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são os galileus que todos esses que vos falam? Como ouvimos cada um na nossa própria língua, partos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, no Ponto, a Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, as partes da Líbia, junto a Cirene, os estrangeiros de Roma, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos ouvimos falar nas suas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isso? E outros zombavam, dizendo que os homens estavam embriagados. E Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Esses homens da Judéia e todos vocês que habitam em Jerusalém, sejam conhecidos e escutai as minhas palavras. Porque esses homens não estão embriagados como imaginam, sendo que esta terceira hora do dia, isto é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus: eu derramarei o meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e as vossas filhas, elas profetizarão, os vossos homens e jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu e os sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande, terrível e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só que poderoso. Esse dia, há quase 2000 anos atrás, marcava o início da Igreja de Cristo, o início da Igreja primitiva, o início dos últimos tempos, o início do final dos tempos. Então, como eu falei de forma introdutória, o próximo grande evento da Igreja é a descida do Senhor Jesus, fazendo com que busque a sua Igreja, nós aqui reunidos na terra como povo santo do Senhor. E é maravilhoso nós olharmos para o dia do Pentecostes, para o derramar do Espírito, porque foi uma manifestação externa, mas a grande transformação que o Espírito Santo fez no meio do povo de Deus foi realmente interna. Quando nós olhamos para o Espírito Santo que outrora habitava fora e agora habita dentro, isso quer dizer que as transformações daquilo que nós víamos através da lei, aquilo tudo que nós tínhamos como uma obrigação assim de cumprir e fazer, e para que parecêssemos ter algum sinal de santidade, algo do tipo, agora faz parte do nosso caráter. Então as transformações que o Espírito Santo de Deus ele faz, primariamente faz dentro da gente. Ele fala sobre dons, ele fala sobre um derramar aqui dessas habilidades espirituais, ele fala sobre visões, ele fala sobre sonhos, ele fala sobre profecias, ele fala sobre variedade de línguas, e é maravilhoso aquilo que o Espírito Santo de Deus faz. Nós somos morada do Espírito Santo. Aquilo que outrora era somente uma história que eles viam, era uma promessa que as pessoas falavam, e Jesus Cristo falou muito sobre isso também. Agora, a partir desse dia, passou a ser uma realidade, e assim essa realidade foi implantada. Então a principal missão do Espírito Santo não é somente que nós fluamos diante dos dons e habilidades que o Espírito nos dá, não. A principal ação do Espírito Santo, ela tem como mover internamente
o nosso coração, o nosso caráter e nos alinhar com a grande comissão, com a obra, com a implantação, com o desenvolvimento, com a proclamação do reino de Deus aqui na terra. Então a grande comissão que o Senhor Jesus deixa lá no final dos evangelhos, ele diz que nós deveríamos ir, pregar o evangelho, ensinar, batizar, discipular e tudo mais. Então isso só se faz através do Espírito Santo. Entenda que você ser morada do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são duas coisas distintas. Quando o Senhor Jesus ele fala pela última vez do Espírito Santo, ele fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, ele diz: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judá, Samaria e até os confins da terra, a última parte da terra, como está na King James aqui. É maravilhoso também nós olharmos para essa forma, porque muitos pensam que o Espírito Santo ele serve somente para nos encher de poder, mas leia sempre o poder de Deus. Mas quando nós vemos o próprio Jesus falando sobre o que seria, né, o que ele esperaria quando nós nos enchêssemos de poder, ele fala: quando vier sobre vocês o poder, sereis minhas testemunhas. E essas minhas testemunhas eu quero que você carregue de tudo aquilo que eu falei aqui no dia de hoje. Nós temos essa responsabilidade de implantação do reino. É nosso papel. Nós somos, como Igreja de Cristo aqui na Terra, a resposta. E o Espírito Santo ele vem para nos conduzir, nos convencer, nos ensinar, nos consolar, quando assim for necessário. Por quê? Porque realmente a missão ela é densa, a missão por vezes é pesada, porque nós estamos em conflito o tempo todo com as regiões espirituais das trevas e da luz e tudo mais, aquilo que o apóstolo Paulo muito sabiamente ele fala em suas cartas, o autor aos Hebreus trata de forma muito precisa isso, e nós fazemos parte disso, nós temos participação nessa situação, e o Senhor, sabendo da grande dificuldade que nós teríamos, ele envia o Espírito Santo para que pudesse fazer morada. Então nós fazemos parte da última fração desta terra, como nós vemos, e assim como morada do Espírito Santo, nós estamos mais do que habilitados para seguir fazendo a obra a qual o Senhor Jesus nos capacitou, habilitou e agora nos envia. Então entenda, esse dia de Pentecostes é maravilhoso, marca assim uma transferência, né? O Espírito fora, agora dentro, as leis fora, agora dentro, sabe? Mas tudo isso serve para que as transformações internamente da minha vida possam impactar esse mundo que nós vemos aqui fora. É uma missão nós sermos, eu diria até que é uma das principais missões, nós sermos a morada, né? A casa do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. E eu convido você a agir assim como o Espírito Santo nos convence todos os dias. E quando nós olhamos para esse agir através do Espírito, certamente nós vamos precisar de alguma renúncia, algo que não está em acordo com o nosso relacionamento com esse Espírito Santo. Então, use o dia de hoje, assim como o povo de Deus há quase 2000 anos atrás usou. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram ali a fazer a implantação da igreja primitiva e declarar e proclamar o evangelho do reino e tudo mais. E que seja assim nas nossas vidas. Que a partir de hoje seja um dia específico, um dia onde nós começaremos ou recomeçaremos uma caminhada visando o reino de Deus aqui nessa terra. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa manhã, Paizinho. Hoje é um dia muito específico, Pai. Hoje o Senhor permitiu que nós lembrássemos sobre o Pentecostes, Pai. Sobre o derramar do poder para que nós fôssemos cheios da presença do Senhor, Pai. Tomados pelo Seu Santo Espírito, aquilo que outrora eram somente histórias, profecias. E hoje nós somos participantes, Pai, da grande obra, Senhor, do Senhor Jesus naquela cruz. Quando o Senhor Jesus chegou no céu, Ele nos deixou, nos enviou o Espírito Santo, Pai. E nós somos esta morada. Que esta verdade esteja viva nas nossas mentes, nos nossos corações, Paizinho. Que nós venhamos viver através do Seu Santo Espírito, Pai. Que nós venhamos fluir no fogo, no poder de Deus, Pai amado, mas que as principais transformações elas possam acontecer dentro dos nossos corações, da nossa mente, do nosso caráter, para que nós estejamos alinhados com as nossas vidas e os planos e propósitos do Senhor, Pai. Tua palavra nos ensinou aqui também, nesta manhã, que não nos compete conhecer os tempos e as estações, mas a nossa missão seria, assim, sermos cheios do Espírito Santo, para que fôssemos esses proclamadores, esses que fossem enviados para proclamar o reino, Senhor, e implantar a o reino, Senhor. Eita, agora. E plantar o plano de salvação, Senhor, através da proclamação da cruz aqui nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que neste dia que o Senhor nos preparou, seja marcado, assim como marcou o povo há 2000 anos atrás, nós sejamos marcados, Pai, pelo poder, mas principalmente, Senhor, pela presença do Seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e seus planos. E lembre-se, você é templo, você é morada do Espírito Santo. Permita que as transformações aconteçam internamente para que possa ecoar a presença externamente através da sua vida. Deus abençoe.